estava estudando para o vestibular de medicina em Belo Horizonte, em 1968, envolvido em política estudantil e tudo, mas eu sempre gostei de cinema. Com 14 anos, eu escrevi meu primeiro roteiro de cinema. E em 68, 66, o Neville queria fazer um filme. Tinha vários amigos em Belo Horizonte que consegui a produção, para ele, parte da produção, para que ele pudesse fazer esse curta-metragem para o Festival JB, onde ele levou o filme aqui, trouxe o filme para o Rio. Eu sempre fui apaixonado por um cinema poético, um cinema experimental, mesmo no começo. Quem me marcou cinematograficamente foram 3 pessoas fundamentais. Primeiro, o Godard, depois o Glauber Rocha e, posteriormente, o Rogério de Ganzella. São 3 o Rogério que eu conheci no Festival de Cinema em Belo Horizonte em 68, ele e o Júlio. Ficamos amigos e tal, e depois nos encontramos na Europa. Tenho enterro pela minha frente. Miss Prado Júnior. Miss Prado Júnior. Eu nunca fui Miss Prado Júnior. Você é sim a Miss Prado Júnior. Dizem que você tem relações satisfatórias com animais. Eu nunca tive relações sexuais com animais nenhum. Assim comecei no cinema, depois tive que sair do Brasil por causa dos acontecimentos políticos. Fiquei 3 anos fora do Brasil e na volta eu rodei os meus primeiros filmes, que foram um curta-metragem chamado Cidade da Bahia e um longa chamado Bandalheira Infernal. Assim comecei no cinema na década de 70. O pano, a morte é negra. Na sequência seguinte, o personagem inicial se assemelha ao assassino, ao ladrão, age como tal. Isso o torna vulnerável, perigoso, caindo também numa armadilha de guerra. Destruir com inteligência. A vitória é distante, mas de bolso. Ouça os tambores. Faço como todos fazem. Me viro de costas e contemplo o espetáculo. Em verdade, nenhum deles, nem o Godard, nem o Rogério, nem o Júlio, eu fiz um cinema diferente de todos eles. O Júlio, quando viu 100% brasileiro, na projeção que fizemos no Meridiano, ele disse pro que estava lá presente, o Afonso Romano de Santana, que ficou assim, meio atônito com o filme. Aí o Júlio falou para ele assim: Afonso, você pode até não gostar do filme, mas
ele é um filme... Você pode até não gostar do filme, mas você nunca viu nada igual. Essa foi a expressão do Júlio, e é verdade, porque não tem uma relação. Eu estava tomando banho de sol no convés do navio que me trouxe a esse país. Senti o dia quente como nunca antes havia sentido. Estava sufocado quando ele se aproximou. Que queres tu? Eu não venho pelo vosso servo Fausto, mas por todos os Faustos do século e dos séculos. Explica-te. Não tarda muito para que este país por onde navegaremos fique semelhante a uma casa vazia. Lá, o jogo da moda é a política das elites, onde as minhas prédicas, bulas, novenas e todo demais poder eclesiástico surtirá efeito. Sim, vim dizer-vos isso com toda a lealdade, para que depois não me acuseis de dissimulação da história. Vieste dizê-la, não legitimá-la. Mas o amor próprio gosta de ouvir o aplauso dos mestres. Em verdade, é que neste caso seria o aplauso de um mestre vencido. Velho retórico, tu és vulgar. É o pior que pode acontecer a um espírito da tua espécie. Tudo o que dizeis ou digas está dito e redito pelos moralistas do mundo. Se não tens força nem originalidade para renovar um assunto gasto, é melhor que te cales e te retires. Meu cinema é um cinema muito do coração, do afeto, do amor, aos personagens que eu venho conhecendo durante toda a minha vida. Por exemplo, Guilde, Pedro Nava. É um filme muito ligado a esses personagens históricos. Blair Sandra, que é o 100%. Agora, o Joyce, que eu estou fazendo. Então, não é um cinema... É um cinema quase documentário, entendeu? Eu trabalho do documentário para a ficção. Eu me pergunto, às vezes, o que é mais importante no meu filme, o lado documental ou o lado ficcional. Eu acho que é o ficcional, porque aí eu tenho liberdade para fazer o que quiser com esses meus personagens que foram cultivados durante muito tempo. Por mim, aliás, durante toda a minha existência, né? Hoje estou com 68 anos, você imagina. De 68 para cá é muito tempo fazendo cinema e me dedicando exclusivamente ao cinema. Melhor, me dedicando exclusivamente às artes visuais. Fiz várias coisas, fiz documentários, fiz propaganda, fiz campanha política, fiz sempre ligado ao audiovisual. Há uma riqueza metafórica e vocabular da poesia do Augusto dos Anjos que só vai aparecer na poesia moderna a partir de Drummond. Ele antecipa Manuel Bandeira e eu acho que muito à distância ele antecipa também João Cabral de Melo Neto no que diz respeito a essa dureza, a esse corte do verso, que é como você, leitor, vivesse num permanente sobressalto enquanto degusta a poesia de Augusto dos Anjos. Posso dizer que na poesia ele fez algo semelhante ao que Euclides da Cunha fez na prosa. Euclides viu o Brasil, tirou a venda e viu a nossa realidade.
o que seria hoje um filme 100% brasileiro? Hoje está difícil ter um filme 100% brasileiro, porque é uma caminhada, eu sei, falo por experiência própria, o cinema de autor, o cinema envolvido mais no processo histórico e na linguagem, preocupado com uma estética nova, é um cinema que não tem muita chance de exibição. Então, eu acho que o cinema brasileiro, retirando os filmes produzidos pela Globo e altas produções e tal, nós não temos muita chance de exibir os nossos filmes, a não ser circuitos fechados, cineclube, festivais e tal. Então, o filme 100% brasileiro, por exemplo, é o brasileiro do 100%, é com Z, entendeu? Por isso, porque é um filme que mexe com as estruturas da arte cinematográfica. E eu acredito que o filme 100% brasileiro hoje só existe nessa seara de pessoas como o Rosenberg, aqueles que já partiram, o Rogério, o Sganzerla, o Eliseu, que foram embora, mas deixaram aqui o seu legado, o seu cinema. Eu considero esses filmes 100% brasileiros. Ganhei e tu perdeu. Agora pode me dar o rei do samba. Mas tu tá enganado, meu amigo. Você perdeu. Nós nunca tivemos um rei do samba, sabe por quê? Porque também em Minas Gerais. E aqui só existe um rei, o rei do baralho. Tu leva a dama e se for bamba, cai no samba. Não, mas Minas sempre foi celeiro de grandes sambistas e grandes compositores. Aqui perto, em Ubá, que é famosa por suas mangueiras, nasceu Ari Barroso. Como é que era branco? Mas aqui mesmo, nessa cidade, neste morro, nasceu livre um negrinho neto de escravos chamado Geraldo Pereira. Fogoso e brigão, tornou-se o maior sambista do Rio de Janeiro. Virou até artista de cinema. Mas pra depois ser esquecido, né? Aliás, coitado, ele viveu e morreu pobre. Também músico, negro, artista e neto de escravo não tem vez nesse país. Temos algumas exceções. Quem? O Ataúfo Alves, por exemplo, um negro mineiro sambista e que deu certo. Sei que meu povo não me esqueceu. Se esqueceu, será lembrado. Pois eu voltei. E no seu caso, então, por que você faz filmes? Porque você no cinema é como samba, né? Você perguntar a um sambista por que ele faz samba. Porque ele nasce com isso. Eu te falei, 14 anos, eu escrevi um roteiro. Eu já era apaixonado. Por que eu era apaixonado por cinema? Porque o meu pai tinha um projetor de 16mm e alugava filmes, geralmente filmes americanos e tudo, e a gente exibia filme em casa. E aquilo me encantava de tal maneira que eu me envolvi. Agora, me envolvi porque eu tinha essa essência. Cinema não se aprende na escola. Entendeu? É como você querer que um sambista aprenda a compor samba. Você aprende na escola técnica cinematográfica, isso você aprende. Agora, fazer cinema, criar, não é uma coisa que está dentro de você. Por isso que eu acho que eu fiz e nunca abandonei, com toda loucura que é viver de cinema. Ou seja, você não vive de cinema, você sobrevive ao cinema. Eu acho que é isso que... E com tudo isso, eu continuo hoje até, eu acabei de fazer um filme agora. Um filme em 12 dias, com a produção pequena. Então, por que você faz? Pensando em que vai ter público. Não, você faz só em relação à existência, a pôr para fora e fazer existir uma coisa que estava dentro de você, que não conseguia ficar preso ali.
Quem são vocês? Falem, se puderem. Quem são elas? Em nome da verdade, são reais ou imaginárias? Salve, Leopoldo! Onde esteve, irmã? Matando um carneiro. Mostre-nos os olhos dele. Aflijam-lhe o coração. Aproxima-nos como sombras. Afaste-o como aparição. Quebranto e contubérnio. Quebranto é a suposta influência de feitiço por encantamento à distância. Contubérnio é a convivência sobre o mesmo teto com familiaridade, intimidade e camaradagem. Esse era o sentimento que nos unia. Você acha que tem espaço hoje para um cinema político? Claro. No cinema, eu acho que tem espaço para todas as suas manifestações. Sendo bem feito, sendo inovador, ele tem que ser isso. Ele não, qual, por exemplo, tem espaço para comédia? Tem. Mas não essa comédia que se faz, um pastelão, um pastiche, né, do cinema hollywoodiano. Aí realmente não dá. Aí o 100% foge disso. Eu acho que tem um espaço para tudo. O cinema de esporte, o cinema de arquivo, o nosso querido arquivista do cinema de arquivo, o Tendler, né, o Silvio, é um cara que faz isso, pesquisa, mostra. Então eu acho que o cinema é uma arte que ela envolve tanta coisa, tantas pessoas. Ela é uma arte que é tão rica que você pode tratar qualquer assunto com o cinema. Eu gostaria de, em vez de trazê-los até aqui a esta biblioteca, levar-vos até um trecho da floresta amazônica. Mas desde que vocês aqui estão, eu me resigno a uma atitude muito típica do meu coração, que é a revelação disso que eu chamo o meu antro cultural. O cinema tem isso, as pessoas se dedicam sem pensar naquilo, do dinheiro, do comércio, de que aquilo vai sustentar ele. As pessoas fazem. Se amanhã acontecer que pinta uma produção, acontece aí tudo bem, aí você tem ali a possibilidade de fazer um filme, está atrapalhando ela passar, não? De fazer um filme que você está ali com ele embutido no seu processo criativo. Eu acho que é isso, de qualquer maneira, eu nunca vou parar de fazer cinema. Mesmo quando não tem produção, eu mesmo faço. Eu tenho uma câmerazinha e tal, vou lá, rolo. O Rosenberg também faz muito isso. A gente faz cinema em casa, quando não é possível fazer na rua. Mas cinema, quando o cara... cinema só tem uma porta, a porta da entrada, não tem porta de saída. Fico aqui preso no meu quarto dia e noite, esperando na noite o dia passar. A lua brilha ainda na escuridão do inverno. Está frio. Um dia faz sol e o céu está azul. Em outros dias, as nuvens passam ligeiras. O sol brilha entre as árvores da mata. Uma brisa longe acaricia as imagens. O cinema é fantasia, né? O cinema a base do cinema é a fantasia, é o sonho, né? Eu acho que tem possibilidade. O cinema tem possibilidade de tudo.
Cinema, você cria uma vida. É essa história do Rogério lá, o negócio viver cinema, né? Cinema, você está envolvido com ele de tal maneira que você, muitas vezes, você está filmando e você acha que você está realmente dentro com aqueles personagens, participando efusivamente. Isso é uma fantasia, não é? Porque a realidade não é essa. Quando não é real, é fantasioso. Mas é uma fantasia boa, é uma fantasia que dignifica o homem. Cinema tem essa força. O cinema são todas as artes. Tem a literatura, tem a poesia, tem a música, tem as artes plásticas. O cinema tem um processo que trabalha exclusivamente com a fantasia.